Olá, hoje a gente está aqui para falar sobre o BPC-LOAS e os casos de depressão. Para começar, antes da gente falar sobre a depressão, a gente só precisa recordar os requisitos para a pessoa que tem direito a receber o BPC-LOAS. O que é o BPC-LOAS? É um benefício assistencial independente de contribuições ao INSS, ou seja, o INSS paga esse benefício no valor de um salário mínimo todo mês para quem tem direito e se enquadra nos requisitos. Mesmo que você nunca tenha contribuído ao INSS, você tem direito a receber um salário mínimo todo mês e, a depender do caso, para o resto da vida. Mas você precisa preencher alguns requisitos. Quais seriam eles? O requisito de baixa renda, a renda do seu grupo familiar, que são as pessoas que moram com você, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo por pessoa. E você tem que ser ou idoso, acima de 65 anos, ou independente da idade, até mesmo criança tem direito a esse benefício, você tem que fazer prova de uma doença que te incapacite no seu dia a dia, no seu trabalho. Não é só incapacidade para o trabalho. Muita gente confunde essa incapacidade do trabalho, que é o auxílio-doença, né? O auxílio-doença, a pessoa ela tem direito quando está incapacitada para o trabalho, mas ela contribui ao INSS, né? Seja de forma autônoma ou seja através do empregador. Para você receber o BPC-LOAS, através do requisito da deficiência, né, você precisa ter uma doença de longo prazo que cause um impedimento de longo prazo por no mínimo 2 anos. Quando a gente fala do caso da depressão, o que é a depressão? A depressão é uma doença que muitas vezes, né, a gente sabe que, assim como a ansiedade, que também tem uma CID, né? O que é CID? É o Código Internacional da Doença. Então, todo mundo que tem esse diagnóstico, quando o médico emite um laudo, ele coloca ali a CID, né? Que cada doença ela tem uma CID, tem um código. Então, a gente sabe que hoje em dia cada vez é mais comum a gente ver pessoas que estão sob tratamento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e estão trabalhando, estão tentando viver uma vida relativamente normal, né? Então, a depressão ela é uma doença psiquiátrica que muitas vezes pode causar impedimento para que essa pessoa não consiga trabalhar, mas também impedimento de fazer as suas atividades normais do dia a dia. Tá? Então, quando a gente fala o que é a depressão e o que a depressão pode causar, a depressão pode causar o pânico, né? A ansiedade, a pessoa não consegue levantar da cama, não consegue sair de casa, ela não consegue exercer aquelas atividades normais no seu trabalho. Se ela não tivesse com esse diagnóstico, ela conseguiria fazer as suas atividades normais ali, como se cuidar da sua casa, fazer a sua higiene pessoal, tomar seu banho, fazer a sua comida. Então a pessoa ela realmente fica ali com uma limitação, porque é uma doença que ataca diretamente a parte psíquica, emocional, tá? Então, para fins de BPC, quando que a depressão é considerada deficiência? Exatamente no ponto que eu falei. Aí que está o X da questão quando a gente fala de BPC-LOAS. O BPC-LOAS ele é um benefício para pessoas que são portadoras de deficiência. Deficiência é diferente de doença. Só que a gente vê no nosso dia a dia que a gente consegue aqui no escritório muitos casos de pessoas que possuem uma doença que não é considerada deficiência. Por exemplo, deficiência, ela pode ser uma deficiência mental, deficiência física, quando a pessoa, por exemplo, perde um dedo, uma perna. A mental, ela pode ser uma deficiência intelectual, como, por exemplo, que é muito comum, né? É o autismo. Essa doença é uma doença considerada como uma deficiência intelectual. Então, a gente tem vários tipos de deficiência para fins de BPC-LOAS. Só que a gente sabe no dia a dia que quando a gente tem um beneficiário que está tentando o BPC-LOAS e que ele tem uma doença de longo prazo, como diz a lei, de longo prazo de pelo menos 2 anos, como, por exemplo, o câncer. O câncer não é uma deficiência, ele não é considerado uma deficiência. Porém, se a pessoa está em tratamento por muito tempo, ou seja, ela está ali fazendo o acompanhamento oncológico, fazendo a quimioterapia, radioterapia, e ela está fazendo isso há mais de 2 anos, aí de repente o câncer estagnou, ela volta à vida normal, mas daqui a pouco o câncer volta, ou seja, isso pode ser enquadrado como deficiência. E com isso ela consegue receber o BPC-LOAS. A gente faz prova ali que esse câncer não está controlado e sim está sendo acompanhado e está sob tratamento. O fator determinante para conseguir o BPC-LOAS para um caso de depressão, o primeiro ponto é você fazer prova através de um laudo médico atualizado com a CID,
o médico relatando ali a depressão, a assídia, há quanto tempo que essa pessoa tem esse quadro de depressão e, principalmente, que isso é o determinante, os sintomas e as consequências que essa doença está causando nessa pessoa. Ou seja, se ele relatar ali, por exemplo, que essa pessoa está com esse quadro há mais de 3 anos, toma remédio, já tentou suicídio, não se alimenta, tem medo de sair de casa, tem crise de ansiedade, ou seja, o laudo médico para fins de BPC-LOAS, ele é cada vez mais o fator determinante para fazer com que o beneficiário tenha direito ao benefício. Então, esse laudo médico ele tem que estar, primeiro ponto, atualizado, né? Às vezes a gente recebe clientes aqui que ele tem um laudo médico, por exemplo, de 2020 e que o laudo fala, olha, o paciente está sob tratamento há 2 anos. Só que a gente não sabe se 2020 para cá ele continua com esse quadro. Então é importante que a gente tenha esse laudo atualizado. Por que a gente pede isso? Porque o perito do INSS receber um beneficiário que tem um laudo antigo, ele provavelmente vai negar. Ele vai dizer, olha, esse laudo aqui de 2020, a senhora não está sendo acompanhada desde 2020, a senhora não está tomando remédio desde 2020, não está, né, se tratando, então começa a surgir essas dúvidas e o perito acaba indeferindo, emite o parecer dele como contrário, né, ao recebimento do benefício. Então, para você conseguir ter enquadrada a deficiência para fins de BPC-LOAS, como a doença da depressão, e provavelmente todas, né, quase todas as outras, a gente precisa ter esse laudo médico atualizado informando as consequências, porque diferente de outras doenças, como por exemplo, se ele tivesse uma deficiência física, ele sofreu um acidente e perdeu uma perna, teve uma amputação da perna. Se esse beneficiário conseguir provar o requisito da renda, né, que é aquele primeiro requisito do não ter renda ou que a família não tenha a renda superior a 1/4 do salário mínimo, pronto, ele já tem direito a receber. Mas vamos dizer que ele não tem um laudo médico atualizado. Cá entre nós, ele não precisa de um laudo médico atualizado. Se ele chega no perito do INSS, a deficiência é uma deficiência física. É notório que ele é deficiente. Por que a gente precisa de um laudo médico nos casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia? Porque são doenças que a gente não vê nitidamente, a olho nu. Agora, quando a gente fala numa deficiência física, como uma amputação de perna, o perito ele não tem que pedir laudo médico, apesar da gente saber que do INSS pode se esperar tudo, não é mesmo? Mas uma deficiência física, repito, não tem necessidade de ter laudo médico. É importante ter? Tudo bem, pode ter, mas não é indispensável como nos casos de doenças psiquiátricas. Doenças assim como até outras várias, a hérnia de disco, a fibromialgia, que é uma doença exatamente que a gente sabe que a pessoa sente dor no corpo inteiro. Só que não se está vendo isso, a gente não vê a olho nu. Então, se não se tem um laudo de um médico especialista, né, emitindo o parecer dele dizendo que essa pessoa está há tantos anos assim, ela sente dor, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer as tarefas cotidianas, domésticas de casa, com certeza, provavelmente esse benefício vai ser deferido. Fica aqui a explanação sobre a questão da depressão. A gente tem muitos casos com êxito aqui no escritório, porém é necessário, é importante a gente ter esse laudo completo detalhando o caso.